Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 10. Desde o capítulo 7, a gente está vendo o Senhor derramando suas pragas sobre todo o Egito. E isso está acontecendo por causa da dureza do coração de Faraó, de não se submeter a Deus, de não se humilhar perante Deus. E a gente vê que o Senhor ele está desafiando a autoridade, desafiando o poder de Faraó. E com isso, Faraó endurece cada vez mais o seu coração. Mas Deus ele tem propósitos, ele tem motivos para fazer isso, e não é só a libertação do povo de Israel. É o que a gente vai ver aqui no começo do capítulo 10. O Senhor vai falar para Moisés os seus motivos, e em sequência a gente vai começar a ver a oitava praga e a nona praga que vão ser derramadas sobre todo o Egito, tá bom? Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó, né? Vai conversar com o Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, para que os israelitas contem. E quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então aqui a gente vê tanto os julgamentos como as misericórdias, né, como Deus misericordioso, tudo o que acontece é para glorificar o nome de Deus, tá bom? E aqui a gente vai ver que Deus está explicando para Moisés que ele tinha um propósito, que ele tinha motivos do porquê tudo isso estava acontecendo. E o primeiro é que as pragas, essas pragas, esses sinais, estão revelando o poder, né, a soberania de Deus sobre o Egito, né, sobre Faraó, que se achava uma divindade, e que Deus ele era maior, ele era mais poderoso que Faraó, mas também tudo isso serviria de testemunho para os israelitas, para eles contarem às futuras gerações, para os filhos, para os netos. E, gente, até hoje, né, quando a gente lê, né, esses feitos de Deus, isso fortalece cada vez mais, né, essas maravilhas que Deus fez pelo seu povo. Isso fortalece muito a nossa fé até nos dias de hoje, tá bom? Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixe ir o meu povo para que me sirva. Aqui a gente vê, né, que Moisés, o próprio Moisés escrevendo isso, ele está expondo o coração do homem pecador, né, que por orgulho, pelo nosso orgulho, né, pela nossa natureza pecadora, a gente não nos humilha perante Deus, a gente não ajoelha, a gente não declara os nossos pecados pelo orgulho. E aqui a gente vê que essa pergunta que Deus falou para Moisés e Arão fazer para Faraó é mais ou menos assim, né? Faraó, você tá vendo aqui, né, que nem seus magos, que lembra nas outras pragas, até os magos foram atingidos, né? Nem seus magos, Faraó, nem suas divindades têm o poder de me vencer. Eu sou o Senhor, né? Então até quando você vai deixar esse orgulho prevalecer e não vai se humilhar perante mim? Do contrário, né? Deus continua falando através de Moisés para Faraó. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas dos teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados, desde os dias em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, Moisés virou e saiu da presença de Faraó. Aqui a gente vê mais uma vez Deus alertando o Faraó antes de mandar a sua praga, né? Deus falando assim: Moisés, vai lá falar para Faraó, vai acontecer isso, 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 amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Como um aviso misericordioso mesmo, né? Falando que, Faraó, liberta o meu povo agora, você tá tendo essa oportunidade, né? Senão vai acontecer isso aqui no Egito, né? A gente vê um chamado para o arrependimento, mas para isso, né, o Faraó precisa renunciar à sua soberba e humilhar-se perante Deus, mas isso não acontece, né? Então a gente vê que Deus ele vai enviar a sua praga de gafanhotos que
ela seria uma praga devastadora, que o que sobrou da praga da chuva de pedra, né, os gafanhotos iriam comer, iriam destruir ainda mais, tá bom? Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então a gente vê aqui que provavelmente, né, para os conselheiros, para os oficiais de Faraó tá intervindo dessa maneira. O desastre econômico era gigantesco dentre todo o Egito. E a gente vê que eles percebem isso, né, os oficiais, eles vão falar com o Faraó, eles são ousados em fazer isso, né, porque o Faraó podia ter mandado matá-los. Mas eles falam assim: Faraó, não está compensando mais manter os israelitas aqui no Egito como escravos, né, não está valendo mais a pena. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, né? Eles saíram da presença de Faraó, agora eles foram chamados de novo. E estes lhe disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que vão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com o nosso rebanho, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Então aqui a gente vê Faraó indo barganhar, né? Depois dos seus oficiais, seus conselheiros falarem com ele, ele foi lá barganhar com Deus e falar que... perguntar, né? Quem que vocês querem que vão, né? Sendo que desde o início, desde que Deus levantou Moisés, e Moisés foi a primeira vez falar com Faraó, Moisés está falando que é o povo inteiro, né? Então, o povo de Deus, é todo mundo, o velho, o novo, o filho, a filha, o pai, os gado, é todo mundo, o homem, a mulher. E aqui a gente vê que Faraó ele não tinha a menor intenção de obedecer plenamente a Deus, né? Ele estava tentando barganhar. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois tendeis conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então a gente vê, né, que não foi nada disso, não foi o que Faraó falou para Moisés, não foi isso que Deus falou, não foi isso que Moisés explicou para Faraó. Então o Faraó ele sempre colocando empecilho, não deixando o povo ir adorar a Deus plenamente, né, de acordo com a vontade, de acordo com o que Deus havia dito para eles fazerem. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão, a sua vara, sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o território, eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores e nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Gente, realmente um cenário devastador como o Egito ficou depois dessa praga de gafanhotos, né? Então a gente vê que o pouquinho que sobrou depois da chuva de pedras, os gafanhotos destruíram, né? Comeram e derrotaram. Então a gente vê que tinha muito gafanhoto. E aqui a gente vê que é claramente uma afronta à deusa do céu, a Nut, e ao deus da fertilidade, da vegetação, o deus Osíris, né? Que eles não puderam evitar essa destruição que aconteceu sobre todo o Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e a Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros.
Agora, pois, peço-vos que me perdoes o pecado esta vez ainda, e que orais ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então aqui a gente vê que Faraó ele se arrepende do seu pecado, ele implora por misericórdia, mas a gente sabe que esse arrependimento não é de todo o coração, não é arrependimento de mudança, mas sim de medo, né? Porque ele estava com medo da morte. A gente vê até que ele ora para Deus para que Deus livre essa morte dele. E a gente consegue ver claramente aqui que o Faraó ele já sabia, porque ele fala com Moisés e com Arão, né? Eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o vosso Deus. Então ele reconhece, ele sabe que o Deus dos hebreus é o Senhor, mas ele não está disposto a se submeter a esse Deus, né? E ele só faz isso para realmente Deus livrar, tirar essa praga sobre todo o Egito. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Então a gente vê aqui que mais uma vez a gente consegue ver esse Deus misericordioso de que controla tudo, governa tudo, e a gente vê que o vento que traz os gafanhotos é um vento oriental e o vento que leva os gafanhotos é um vento ocidental, mostrando claramente que Deus tem o domínio e tem um controle de tudo mesmo, de tudo do universo, né? Apesar ele que criou o céu e a terra. E aqui a gente vê que Moisés, né, intercedeu para que Deus livrasse essa praga sobre todo o Egito, e Deus mostra mais uma vez o seu poder para Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão sobre o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. E não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Aqui a gente vê mais uma praga acontecendo no Egito sem aviso prévio. E a gente vê que na terra de Gósen tinha luz, né? Deus, a gente vê claramente o poder de Deus aqui sobre a luz e sobre as trevas, sobre a sombra, né? Porque a luz ficou aonde Deus queria que a luz ficasse, lá na terra de Gósen, mas os egípcios ficaram totalmente nessa escuridão espessa, né? Eles não podiam nem enxergar nada. E, mais uma vez, esta praga, ela está atacando diretamente a divindade Ra, que é o deus do sol, e também Nut, que é a deusa do céu, e que também tinha sido humilhada. E a gente vê, através dessas pragas sendo jogadas, que as divindades egípcias elas estavam sendo derrotadas por Deus uma por uma, né? Sendo expostas às suas fraquezas e também a sua inutilidade delas não conseguirem ajudar os egípcios nesse momento de tanta aflição e de medo que eles estavam passando. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos gados e o vosso rebanho, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Então a gente vê aqui que o Faraó fala assim: olha, vai todo mundo, pode ir, o velho, o novo, o homem, a mulher, a criança, qualquer um, mas vocês vão ter que deixar aqui os seus gados, os seus rebanhos, né? Provavelmente o Faraó falou isso porque
a economia do local estava totalmente destruída, né? Eles não tinham mais nada. Mas a gente vê que Moisés, ele rebate, falando assim, olha, faraó, não tem como, a gente vai lá pro deserto, dar uma festa, né, adorar ao nosso Deus, mas essa festa requer sacrifícios, e a gente não sabe quais animais Deus vai pedir quando a gente chegar lá. Então, por isso a gente tem que levar todos os nossos animais e deixar tudo à disposição de Deus. Mas a gente vê aqui que o Senhor, mais uma vez, confrontando o faraó, endurece o coração de Faraó. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Então a gente vê que Faraó, ele fala para Moisés como uma ameaça, Moisés, se aparecer aqui de novo, vai embora, se você aparecer aqui de novo na minha frente, você vai morrer, né? Eu vou te matar, mas a gente sabe muito bem que Moisés foi levantado por Deus por um propósito, então o Faraó não poderia matar Moisés antes que o seu propósito seja cumprido, e o propósito de Deus para Moisés é claramente livrar o povo de Israel, o povo de Deus do Egito, da escravidão do Egito. Mas aqui a gente vê que Moisés fala assim, olha, é isso mesmo, Faraó, e a gente não vai mais se ver, mas no sentido de que, Faraó, da próxima vez que eu te encontrar, eu não vou ter mais uma palavra de misericórdia da parte de Deus, mas sim eu vou estar trazendo o juízo de Deus sobre toda a terra do Egito. Gente, aqui eu quero comentar um negocinho com vocês, né, que a gente já viu as 9 pragas até agora, e ao longo dessas 9 pragas a gente vê Faraó determinado a não deixar o povo adorar a Deus, né, de uma forma plena, de uma forma que Deus havia dito que ele queria que o povo adorasse ele. A gente vê ele tentando desviar sutilmente o povo de Deus de fazer a vontade completa de Deus. Primeira coisa é que o Faraó oferece assim, olha, vocês podem adorar a Deus, mas vocês adorem a Deus aqui no Egito, né? É um quadro de que querem misturar o mundo com a igreja. A segunda coisa é que Faraó fala assim, olha, vocês podem adorar a Deus, mas não é para ir muito longe, né? No sentido de que, olha, vai lá, mas você não precisa se aprofundar muito na palavra, você não precisa ser totalmente obediente, você dá para ir lá rapidinho, adora a Deus e volta já para cá, né? Pro Egito, que é representado pelo mundo. A terceira coisa é de ir adorar a Deus, mas não com a família, né? Que Satanás, né, na verdade, representado aqui pelo Faraó, ele não quer que a gente ensine a palavra de Deus, que a gente mostre a palavra de Deus para nossas famílias, nossos parentes e nossos amigos, tá bom? E a quarta vez, né, que Faraó falando para o povo adorar de uma maneira que Deus não queria, né? É que, ó, vocês podem ir, mas vocês vão deixar os seus pertences aqui, né? Então, uma lição que a gente pode tirar é que Deus, ele deve controlar tudo em nossa vida, até as nossas finanças, né, a nossa carteira, porque se o nosso maior tesouro está no Egito, está no mundo, a nossa adoração não tem valor nenhum, tá bom? Então, gente, com essas lições, né, de final de vídeo, que a gente aprenda a adorar a Deus, né, de uma maneira que ele goste, né? Da única maneira correta de adorar a Deus é de todo o coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, e a gente ser totalmente fiel e obediente a Ele, somente a Ele, tá bom? Gente, esse é o capítulo 10, espero que vocês estejam gostando, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.